Bom, gente, na semana passada nós fechamos o capítulo 5, então nós, na verdade, vimos o capítulo 3, 4 e 5, e no capítulo 5 o tema central era o local no finalzinho, no capítulo 5, é o local da perversão no sujeito, ou quando a perversão recusa o desejo. É uma construção dessa situação. Então, fala-se sobre a origem, o tema central de todos os 3 capítulos era a origem do masoquismo, e nós trazemos uma grande pergunta: existe masoquismo e sadismo? Os dois são duas faces do mesmo sintoma. E aí vem toda uma questão. É um sintoma? O que é isso, masoquismo? A gente já viu aquelas as 3 etapas dessa construção do termo masoquismo, quando ele traz a figura do batem numa criança, quem bate numa criança, o pai bate numa criança, essa criança quem é não sou eu. A segunda fase é meu pai bate em mim, e a terceira fase é alguém bate em crianças, né? Então ele começa a transitar dessas 3 fantasias. O que é interessante, a gente não perder a perspectiva nesse texto todo de Freud, é uma perspectiva psicanalítica do processo da fantasia. Quando tudo que nós vivemos no dia a dia, para a psicanálise, é um processo fantasioso. O problema é que quando a gente usa esse termo fantasia, sem compreender o contexto, sem trazer para o contexto psicanalítico, parece que a gente está falando de um faz de conta, um não existe, algo ilusório. Aí a própria palavra também, ilusão, não nos traz justiça, mas fantasia, para a psicanálise, é tudo. Todos nós vivemos na fantasia. Nós construímos uma fantasia, porque o real é inacessível, o real não está disponível. No capítulo 6, que é um resumo, é um fechamento, Freud traz um fechamento sobre isso, ele começa a falar sobre, e eu acabo trazendo como um tema geral desse capítulo, como o sadomasoquismo, como faces de uma mesma fantasia. Nesse aqui, a gente não pode perder a seguinte perspectiva. Freud não está falando diretamente de psicopatas, né? Então, esse é o nosso foco, é o nosso momento, a discussão do que é perversão, né? E aí, as frases que muitas vezes vêm assim, mas todo perverso é psicopata? Todo psicopata é perverso? Essas são as buscas que a gente faz. O que estrutura alguém como psicopata? O que torna um perverso mal? Todo perverso é mal. Então, quando a gente fala assim que o perverso é alguém incapaz de construir vínculos e amor, a gente coloca essa pessoa no local de um mal em pessoa, de um demônio, de uma coisa cruel. Cabe isso à análise da perversão? E isso é interessante que a gente tenha essa resposta por 2 fatores. Primeiro, porque a visão que se tem sobre perversão, é de algo mal. Para a psicanálise, não. Não há a figura do mal. Existe a figura do infantil, do imaturo, do anterior à construção do outro, do anterior à construção do vínculo com alguém. Então, por exemplo, uma criança, para a psicanálise, é perversa. O bebezinho, né, até os seus 3 anos de idade, ele caminha no processo de perversão. Então, o bebezinho é mau? Não. Ele é perverso. Ele não construiu o outro como alguém que é autônomo e independente e tem desejo próprio. Ele não construiu o outro como um sujeito. Então, assim, quando Freud fala das perversões, coloque isso no plural, tá, gente? Perversões. Ele fala de comportamentos perversos. Mas nesse texto, ele toca, ele cutuca, ele menciona casos em que algumas pessoas que não procuram a terapia, porque não se sentem mal com as perversões. E ele passa, de certa forma, a insinuar a existência de um grupo de pessoas que são perversas. Então, por perversas, coloque como sinônimo imaturas, incapazes de amar. Quando a gente também traz essa noção de incapazes de amar, por uma questão cultural, a gente tem a tendência de achar que elas são pessoas odientas, que odeiam. Também não é isso. O perverso, por natureza, é incapaz de odiar. O curioso é isso, quer dizer, aquele que está nesse lugar de perverso, ele está simplesmente vinculado a si mesmo, e tudo é construído em torno do seu próprio delírio, da sua própria fantasia. Então, eu tenho para a psicanálise, que começa com esse conceito
freudiano, eu tenho perversões como comportamentos que não levam em conta o outro, que se bastam a si mesmo, e eu tenho perversão como um grupo de pessoas que vivencia isso com naturalidade e com a impossibilidade de não terem atos perversos. Quer dizer, para essa questão estrutural, todo ato de um perverso será de perversão. Mesmo aquele ato lindo, bonito, de aparentemente altruísmo, de doação, de salvar o outro, de fazer alguma coisa pelo outro. Tem uma série interessante chamada The Boys, né? Hoje eu queria ter comprado a camiseta do Wakanda Forever, né? Que eu vou terminar a aula, já vou para a pré-estreia do Wakanda Forever. E aí, por que eu estou mencionando isso? Wakanda Forever, vocês conhecem a história de Wakanda, né? Wakanda está no universo Marvel, foi um herói, um super-herói que está vinculado à África e traz um pouco dessa justiça social à cultura negra. E aí tem aquele ator que morreu, acho que no ano passado, mas o Wakanda tem pensamentos nobres, é bem interessante. Bom, isso é a história do Wakanda. E por que eu mencionei o Wakanda? Tem uma série chamada The Boys, que trabalha personagens super-heróis, sobre-humanos, e tem alguém que personifica mais ou menos o Superman, sabe, com superpoderes, é o mais forte de todos, tem o olho laser, super velocidade, etc. Mas ele é perverso. E por que ele é perverso? Mas ele é alguém que salva as pessoas. Então, ele salva pessoas, ele luta pelos valores, e você olha todo o ato dele, aquele ato é um ato de fazer o bem para a humanidade. Mas quando você assiste, você percebe que ele é perverso. E ele caminha nesse ponto da perversão. Então, só para vocês entenderem, perversos, por natureza, não são maus. Perversos, por natureza, por definição psicanalítica, são aqueles que não conseguiram construir o outro como sujeitos. Então, só existe eles estão fechados, isolados no mundo. Eles são o umbigo do mundo. Então, a perversão como estrutura me leva a esse ponto. As perversões são imaturidades que nós carregamos com ela. Então, quando Freud constrói esse termo, ele constrói a partir da sexualidade. Ele começa a discutir a sexualidade e começa a perceber que os atos de sexualidade, os atos sexuais, são atos de perversão. Já mencionei para vocês uma vez, eu acabei não mandando para o grupo, não sei se foi nesse grupo, sobre um bate-papo do Gikovac com o Jô Soares, quando o Jô Soares fala do ato sexual e do momento do orgasmo, e ele menciona que seria um ato de maior entrega que o ser humano tem para outro. Alguém assistiu esse vídeo do Jô Soares? E aí o Gikovac, assim, muito sábio na percepção dele, psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta, ele diz assim: engano seu. O ato do orgasmo é o ato de maior egoísmo, egocentrismo e perversão que alguém pode ter. Então, se você tem a noção do que Freud constrói como conceito de perversão, isso é muito claro, isso é muito tranquilo. Mas quando você não tem, você fala, mas como? É um ato de entrega, um está sentindo prazer com o outro, se entregando ao outro. Isso é o fake, é o expresso, é o apresentado. Na demanda pulsional, emocional, o que está acontecendo é um processo imaturo. Processo construído pelo bebê, né? Quando ele está construindo o desejo, o comportamento de gozo, onde ele não se importa sobre o outro. Ele é egoísta, ele é mau com isso? Não, necessariamente não. Bom, a gente vai ver hoje, quando Freud vai falar de pessoas que, vinculados a essa perversão, a uma perversão no plural das perversões, poderão, no seu sadomasoquismo, se tornarem impotentes, porque a fantasia deles sufoca a realidade. Como eles não dão conta de construir o outro, toda a sexualidade deles está presa no momento de imaturidade deles. Tá? Querem comentar alguma coisa até aqui? É o que eu estou fazendo uma ponte com vocês sobre esse conceito
que está tratando sobre masoquismo, para vocês compreenderem como é que ele se encaixa na teoria da estrutura perversa, e para vocês compreenderem, quando até o próprio Freud vai falar nesse texto, e depois a gente vai ver Lacan falando e outros falando, que a perversão, quem está na estrutura perversa, não é analisável, não cabe a ele fazer análise. Na página 237, ele diz assim, o Freud, a descrição das fantasias infantis de Surra seria irrealizável se eu não houvesse me limitado, excetuando umas poucas referências, ao que se verifica em pessoas do sexo feminino. Então ele diz assim, tudo que a gente viu até o capítulo 5 é vendo no comportamento feminino. Agora, no 6, ele vai trazer o comportamento masculino. E aí vocês vão ter algumas surpresas, né? Quem não leu vai se assustar um pouquinho, porque ele vai mostrar o que é a perversão para um menino, o que é esse ato do sadomasoquismo do menino, e como é que se constrói na menina e no menino esse caminho. Tá? Então, lembrando, todos nós, perversos ou não, queira Deus que ninguém aqui seja perverso, assim, todos nós, perversos ou não, construímos cenas de perversão. Todos. Um santinho, menino maravilhoso, que segue regras, né? Que passou pelo Édipo. A perversão existe dentro dele. Ela existe, ela está ali, ela faz parte da estruturação. Por quê? Porque por perversão é o comportamento de qualquer pessoa que não leva em consideração o outro na construção do seu próprio desejo. Então nós somos não apenas passamos pela construção da perversão, como somos seres capazes de atos de perversão. O que nos diferencia é que, por sermos seres morais e os perversos não são, então nós carregamos da culpa e do medo. Então essas emoções, né, e a culpa é uma emoção secundária, a primária está o medo, dessas emoções, então a gente pode chamar a culpa de um sentimento, o perverso não as tem. Então, por isso, eles dão conta de simplesmente cometer os seus atos perversos e viver bem com isso. Mata alguém e deita e dorme sem nenhum problema. Tá? Então, assim, só para deixar muito claro, perverso não é por sinônimo de mal. Não. O conceito de bom e mal, ele existe num conceito de moralidade, num conceito ético. Estamos falando de uma psique que se estrutura. O perverso se estrutura como alguém que não reconhece a existência de outro, só a si mesmo. É por isso que, por exemplo, os borders, eles não são perversos, mas eles têm um quê de perversão, porque no adoecimento eles regridem a um ponto em que o outro não estava construído. É um narcisismo, é um processo de defesa do ego, onde há um retraimento, e aí a gente também vai ver isso, que os perversos fazem esse caminho de retraírem até esse ponto em que o outro não está construído. Então ele continua dizendo assim, a fantasia de surra das meninas passa por 3 fases, das quais a primeira e a última são lembradas conscientemente, enquanto a do meio permanece inconsciente. Então ele traz que essa figura do meio é a figura que cria, é edipiana, ela cria o recalcamento, ela cria a repressão. Então ele vai deixar claro também que a sensação perversa, o sadismo, o masoquismo que nós carregamos, que na verdade é o que é disfarçado por um sadismo, esse masoquismo é inconsciente. E ele se torna totalmente inconsciente porque ele é partícipe da construção da nossa repressão. Mas ele vai dizer daqui a pouquinho. Então, aquilo que é inconsciente é o que movimenta o desejo. Gravem isso não está no texto, não, tá? Isso é só uma observação. Aquilo que é inconsciente é o que movimenta o meu desejo. Bom, o meu desejo é movido por aquilo que está reprimido. Porque a gente pensa assim, Orlando, se aquilo que é inconsciente é que movimenta o meu desejo, então, para eu compreender o meu desejo, basta eu trazer a consciência. A grande questão é que aquilo que está no inconsciente reprimido está indisponível. Como eu vou assistir o filme Wakanda Forever, então está reprimido forever, para sempre.
nunca será resgatado. Então, isso que está reprimido dentro de mim me movimenta, me torna o que eu sou, constrói meus desejos, mas eu nunca saberei de fato o que é. Então, o que eu toco é em fantasias. As fantasias são roupas, alegorias, que tentam dar sentido ao que se passa dentro de mim. Daí a nossa dificuldade de compreender nossas próprias fantasias. Então, se eu tenho 3 fases, é o que Freud apontou. A primeira fase, uma criança é espancada, batem numa criança. Primeira fase. Segunda fase, batem em mim. Meu pai bate em mim. E terceira fase, alguém bate em várias crianças, e ele diz que essa fase do meio ela é apagada, a fase sádica é apagada, é reprimida. Então eu só fico com a cena de batem numa criança. Quem? Meu pai bate numa criança. Que criança? A intrusa, aquela que interferiu na minha vida, aquela que não deveria ter nascido como minha irmã, meu irmão, tomando o meu lugar na minha casa, aquela que tomou o meu lugar de único desse lar. Então, batem nela, que bom que ele bate nela. Primeira cena, ela salta conscientemente para a terceira cena. Alguém bate em crianças. E aí, quem é esse alguém? Qualquer pessoa que assuma esse amor paterno, esse ponto. E bate em quais crianças? Em qualquer outra criança. Então, eu tenho a construção da projeção. A projeção do nome do pai e a minha projeção em todas as outras pessoas. Bom, o que se apagou? A cena em que eu apanho. A cena em que eu sofro. Então, na projeção, eu vivo o outro não sendo eu. Então, ao bater em alguém, eu sinto o prazer de alguém que apanha, porque eu construo a metáfora de que apanhar é ser amado. Essa é a construção que Freud faz. Ok? Até aqui? Então, ele continua na página, ele diz assim, indagações sobre o sexo da criança que a apanhavam tinha maior sucesso, mas não traziam maior compreensão. Às vezes a resposta era sempre meninos, ou só meninos. Quem é que está apanhando? Ele percebeu que não tem relevância. Daí ele diz assim, ocasionalmente aparecia um outro detalhe característico do conteúdo da fantasia. Isso é relevante. Olha, a criança pequena é golpeada no traseiro nu. Só para lembrar o que Freud falou também nesse texto, não implica se a criança apanhou de fato ou não, tá, gente? Ah, então não vamos bater na criança. Então, não. Ele menciona que há pessoas que nunca apanharam dos seus pais e trazem a mesma fantasia. Isso é uma fantasia. Em tais circunstâncias, não se podia resolver inicialmente se o prazer ligado à fantasia de surra devia ser chamado de sádico ou de masoquismo. Então, assim, o que está acontecendo nessa fantasia? E ele diz assim, as duas conscientes parecem sádicas. Quer dizer, a primeira cena, lembra as 3 cenas? A primeira cena parece sádica, que estou vendo uma criança apanhar e sinto prazer em vê-la apanhando, e a terceira cena também é sádica. Estou vendo alguém bater, que não precisa ser meu pai, em crianças. E daí vem a discussão da pulsão de morte nesse texto, que ronda esse texto. Quer dizer, nós gostamos de ver o sofrimento das outras pessoas. É prazeroso para nós. O problema é que nós não assumimos isso porque somos seres morais. Mas quando alguém se dá mal, lá dentro de nós, fala assim, bem feito, bem feito. Tá vendo? Precisava. É para não ser mais arrogante, ou para respeitar mais, é para aprender na vida. Sabe esse tipo de comportamento? Aí ele vai teorizar que isso abarca um desejo que nós temos de que um outro sofra. O problema é que nós nos projetamos no outro. E aí, quando o outro sofre, é como se nós sofrêssemos no lugar dele, sem que sejamos nós. É por isso que é prazeroso. É como se eu desse conta de apanhar com o bumbum do outro. Quer dizer, quem vai sentir a dor é o outro, mas o carinho estaria sendo dado em mim. Né? A gente pode trazer alguns ditados ligados a isso, dar passo com a perna do outro, né? E tem algumas outras coisas mais chulas que a gente falaríamos, né? E se não chocasse tanto, quer dizer, fazer algo com o do outro, né? Compreenderam o quê, né? Não precisa entrar em muitos detalhes.
O seu conteúdo é apanhar do pai. A ela estão ligadas a carga libidinal da consciência de culpa. Aí ele lista aqui 3 itens interessantes, que ele diz assim: primeiro, a criança surrada é, nas 2 fantasias, sempre uma outra. Segundo, na fase do meio é apenas ela própria. Terceiro, na terceira fase, consciente, quase só meninos são surrados. A pessoa que bate é, desde o início, o pai, e depois o substituto da série pais. Então, a fantasia inconsciente da fase do meio tinha originalmente uma significação genital. E por que ele diz isso? Porque ela acontece exatamente no momento em que a criança está na fase fálica, está acontecendo o processo edipiano. Então, essa cena se apaga. Isso significa que a cena a cena masoquista nossa, todos os sujeitos, perversos ou não, a cena masoquista, ela é exatamente a cena genital. Ela carrega do desejo de sofrer que a criança constrói aos 3 anos de idade. E ele vai explicar melhor para isso. Ele diz assim, por que essa cena, então, é apagada? Primeiro, por repressão. Eu não posso suportar a cena de que eu quero apanhar. E segundo, por regressão. A criança regride a uma cena anterior. Por quê? Porque há um desejo incestuoso de ser amado pelo pai. Eu não posso ter esse desejo. Por quê? Eu estou ferindo o princípio do incesto. Mas, Orlando, não é a mãe aqui? Não, é o pai. Porque quem bate é o pai. Então, a cena sadomasoquista é a cena vinculada a um pai que bate. Que cena é essa? Não vamos esquecer que esse texto foi escrito próximo do texto do Homem dos Lobos. E no Homem dos Lobos, isso fica claro na cena em que o Homem dos Lobos vê o seu pai fazendo sexo com sua mãe. E como se ele estivesse batendo nela. Então, essa é a cena que ele vai dizer que é uma matriz que acontece com todas as crianças, na interpretação de que no ato sexual o homem é o agressor, é o ativo, e a mulher carrega esse lado passivo e que sofre. Então, a isso se junta, no nexo aparente mais frouxo, que as meninas, gravem isso, as meninas mudam de sexo entre a segunda e a terceira fase, fantasiando serem meninos. Então, assim, na terceira fase, a menina, é a construção da feminilidade. Na fase do meio, a menina se torna menino. E por isso que nas fantasias elas veem que quem bate, quem apanha é um menino. Isso aqui ficou mais ou menos discutido um pouquinho nos 2 encontros anteriores, onde ele trata um pouquinho dessa noção, dessa construção da feminilidade, de que é a partir da decepção com o masculino, da percepção de que não se é homem, então se constrói todo esse conceito da feminilidade. A menina só se tornará feminina se ela desistir de se tornar masculina. Se ela não desistir de se tornar masculina, ela será masculina a vida dela toda. Ah, isso tem a ver com sexualidade? Necessariamente não. Compreende-se que eu tenho esperado uma situação inteiramente análoga nos meninos, em que a mãe tomaria o lugar do pai nas fantasias. Quer dizer, já que para as meninas elas acabam fantasiando que o pai bate, e então nós teríamos essa questão edipiana em foco, e, por natural, deveríamos imaginar que o menino faz o inverso. E Freud percebe que não acontece o inverso. Também para os meninos é o pai que bate. E aí ele vai trazendo mais essa construção. A página é a 200, a Milena perguntou, 237, eu estou fechando ela, indo para 238. Então, compreende-se que tem esperado. A expectativa parecia afirmar-se, pois o conteúdo da fantasia corresponde dos meninos era apanhar da mãe e depois uma pessoa substituta. Mas diz, não acontece isso. Ele diz assim, na página agora 238. Mas essa fantasia, na qual a própria pessoa do menino era mantida como objeto, diferenciava-se da segunda fase da menina pelo fato de poder tornar-se consciente, querendo-se, por causa disso, tornar-se equivalente à terceira fase das meninas. Persistia a diferença de que o menino não era substituído por outros garotos desconhecidos e determinados, menos ainda por outras meninas. A expectativa de um completo paralelismo tornou-se infundada, portanto.
Então diz assim, não, o menino fantasia não que a mãe bata nele, mas que o pai bate nele. E ele vai começar a dizer por que isso começa a acontecer. Olha, meu material masculino abrangia poucos casos com fantasia de surra infantil sem grande prejuízo para a atividade sexual. Vamos entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, a maioria dos casos que ele trabalhou com masoquismo, a maioria era patológico, trazia problemas sexuais. Então, assim, poucos casos, poucas pessoas masoquistas, ou sadomasoquista, não tinham comprometimento da sexualidade. Então ele começa a implicar, se o masoquismo compromete a sexualidade, então o masoquismo é construído a partir da sexualidade. Essa é a conclusão que ele vai trazer, a conclusão clínica dele. Diz assim, mas um número maior de pessoas que devemos designar como autênticos, gravem isso, autênticos masoquistas, no sentido de terem a perversão sexual. Então ele está lidando agora, falando assim, agora eu quero falar para vocês dos casos que são patológicos. O masoquismo se constrói. Todo mundo tem um quesinho de sadomasoquismo. A fase anal, ela lida com isso bem. Mas agora eu quero falar para vocês de quadros patológicos. Ele fala assim, olha, ele lista 3 perfis. Ele diz assim, primeiro, eu tinha aqueles que eram indivíduos que achavam, gravem isso, porque nós vamos precisar desse conteúdo para discutir semana que vem o caso de fetichismo. Eram indivíduos que achavam satisfação sexual apenas, tão somente, na masturbação com fantasias masoquistas. Então ele diz assim, existe um grupo de pessoas que buscam esse sofrimento, esse masoquismo, em relações autoeróticas. Eles não dão conta de fazer sexo ou lidar com o outro. Mas Orlando, e como é que aquelas pessoas, estupradores, lembra que o perverso, ele é incapaz de ver o outro como alguém? O outro é um objeto. Do jeito que eu tenho aqui uma xícara, que eu utilizo, uma luz, um controle remoto, que é um objeto que eu posso usar, posso cuidar, limpar, achar que é bonito, eu posso jogar fora, né? Que eu posso fazer todo esse caminho. Numa estrutura perversa, o outro sempre será um objeto. Então, mesmo um ato sexual de uma pessoa cuja satisfação sexual se dá apenas pela masturbação, numa fantasia masoquista, o outro será objeto dela. Estão entendendo o caminho que ele está seguindo? Então vamos imaginar alguém que procure uma garota de programa, ou procure uma parceira que também queira participar de um ato sadomasoquista, que queira participar disso, e esse outro será um objeto para ele. Não será um ser humano que precisa também sentir prazer, que tem que ser acolhido nas suas demandas. Não, ele vai usar a outra pessoa. Vamos pensar em 50 Tons de Cinza. O Christian Grey, ele utiliza, como é que chama a parceira dele ali, vi o nome Dulcinea, mas não é Dulcineia. Quem assistiu, viu, leu alguma coisa sobre os 50 Tons de Cinza? Quem é que é a parceira do Christian Grey? Ninguém quer contar, né? Fala assim, aí eu li que, né? Aí dá o nome. Vocês não precisam entregar. Anastácia? Hã? Anastácia? Anastácia, exatamente, Anastácia. Você leu também, né, Milena? Assim, leu num artigo de jornal que era Anastácia. Estou brincando, brincadeira. Então, assim, a Anastácia tem um desejo pelo Christian Grey. E ela suporta por conta. Mas eu não li, então estou teorizando, porque eu tinha uma paciente que ela me contava capítulo por capítulo que ela estava lendo. Depois, quando saiu o filme, que eu nem precisei assistir, porque eu tinha. A história dela era me trazer sempre as histórias do Christian Grey. E o canto que o Christian Grey é alguém que trabalha com esse sadomasoquismo. Porque a gente muitas vezes é o sádico como alguém que quer trazer sofrimento para o outro. Mas lembra da metáfora, o momento do reprimido? Ele é aquela pessoa. Então ele exerce, ao bater na pessoa que ele está abusando, sendo sádico, na fantasia dele, ele é o pai que bate nele, projetado. Então lembra, ele coisifica. Então aquela pessoa que apanha, ela não é nada, ela é um objeto de projeção dele.
tanto ela é um lado quanto o outro lado. E aí ela pode vivenciar todo o sadomasoquismo num ato único. Então, ele vai dizer assim, tem um grupo de pessoas que simplesmente fazem isso. Ele diz, tem outros, olha, outros que conseguiam juntar masoquismo e atividade genital de uma maneira que, através de arranjos masoquistas e em condições tais, atingiam a ereção e ejaculação. Lembra, ele está tratando aqui de homens que fazem isso. Então, eles vão dizer assim, esses homens, eles conseguem fazer uma fantasia, e nessa fantasia masoquista, aí eles conseguem ter algum nível de excitação. E ele fala assim, e tem os outros que se habilitam para um coito normal, que conseguem, mesmo tendo essas fantasias, viver uma vida normal sexual. Então ele vai tornando gradativo. Tem aquele que ele coisifica o outro, ou faz tudo sozinho, tem aquele que tenta reorganizar, e tem aquele que consegue ter uma vida normal. Então ele fala de perverso e de pessoas com perversão. Olha, houve também um caso mais raro, em que o masoquista era perturbado na ação pervertida por ideias obsessivas intoleravelmente fortes. E ele diz assim, então tem pervertidos, gravem essa frase, porque é ela que vai dar base para essa compreensão lacaniana de que os perversos não são analisáveis. Pervertidos satisfeitos raramente têm motivos para procurar análise. Pervertidos satisfeitos. Quem são os pervertidos satisfeitos? Aqueles que estão resolvidos com sua perversão. Por quê? Porque eles são incapazes de perceber que eles fazem mal para alguém. Então, eles podem ter um relacionamento e usar essa pessoa tranquilamente. Gente, vocês vão perceber, quando estiverem analisando algumas pessoas, vão perceber casais onde homens ou mulheres vivem com o seu parceiro e o seu parceiro é perverso. Ele não é um psicopata, não é alguém que está ali para matar, mas até poderia, sem problema. Mas é alguém que não consegue se colocar no lugar do outro, que anula a vida do outro, seja sexual, seja profissional, como pessoa, transformando o outro num objeto dele. Vocês vão se assustar a perceber que existem mais perversos do que a gente imagina. Talvez não existam tantos psicopatas, porque o psicopata é alguém que estourou os limites, mas perverso, sim. Duas pessoas levantaram a mão. O primeiro eu não consegui ver, vi que o Adriano levantou. Não, Mais alguém fala, Adriano levantou antes? Eu acho que eu apertei 2 vezes. Então tá, ótimo. Que eu vi 2 vezes e só estou enxergando você. Pode falar, Adriano. Quando você fala dessa lógica do perverso não ser o psicopata porque ele anda dentro do freio social, né? Porque o psicopata é aquele que sai fora do regramento. E Exato. Que tem tantos perversos perto, a gente pensa que tem algumas profissões, algumas situações onde eles são muito mais comuns, né? Perfeito. Por exemplo, cirurgiões, principalmente da ortopedia, o pessoal... Tem prazer em fazer o outro sofrer um pouquinho ali, né? Porque ele usa, na verdade, aquela situação ali como satisfação, porque o outro não importa, só que isso é socialmente aceito, a classe política é outra. Exatamente. Né? Que ela é bem legal, sim. Tem muito mais perverso do que se imagina por aí. Sim. Eu vi um quadro, eu só não mandei para vocês, porque, como ele era vinculado à política, eu falei, pode ser mal compreendido, que eu estou querendo trazer para o grupo. Né? No grupo de debates, eu debato. No grupo da psicanálise, eu evito um pouquinho. Mas é um quadro onde um grupo de policiais, para tirar as pessoas da rodovia, eles pegavam um spray de pimenta e aplicavam no rosto das pessoas. E aí eu ia perguntar assim, e aí, esse homem gozou ou não gozou na hora que ele fez isso no rosto daquela mulher? Porque ele chega numa pessoa e ele pega o spray de pimenta, ele, com gosto, ele joga no rosto da outra pessoa. Uma coisa é você jogar, tá coibindo, você é um policial, você tem que colocar lei e ordem ali, tá perfeito. Né? A pessoa ataca você, você aplica o spray de pimenta. A outra coisa é você sair e você perceber que há um certo prazer. Isso não coloca aquele policial dessa cena como um perverso, mas o ato dele é de perversão. Então, você está com uma pessoa que não está te molestando, não está te agredindo em nada, e você simplesmente machuca ela e não percebe que machucou um ser humano.
Aquele ato daquela outra pessoa que pegou o carro e saiu passando por... A gente pode dizer que foi um surto psicótico, eu não sei, eu não acompanhei os detalhes da história, só sei da cena, né? Pode ser um surto psicótico, mas se não for, mesmo que seja algo psicótico, o ato em si é de um perverso. Por quê? De perversão. Porque eu não me coloquei no lugar da outra pessoa. Toda vez que eu não dou conta de me colocar no lugar de uma pessoa, o ato é perverso. Então eu tenho aqueles que são perversos em todos os seus atos, e eu tenho aqueles que cometem atos de perversão. Qualquer neurótico, numa crise, pode cometer atos de perversão. Que é, como eu falo, nossa, agir igual criança. Sabe essa? Eu agir igual uma criança. O ato é perverso, de perversão. Mas isso não me coloca numa estrutura perversa. O perverso, como o Adriano colocou, é alguém que vivencia esse papel de nunca precisar se colocar no lugar do outro, porque ele é incapaz disso, e aí automaticamente ele sente prazer em algumas profissões que licitamente lhe dão esse lugar. Pode ser de político, pode ser de policial, pode ser de médico, né? Vamos pensar naquele médico, aquele que fazia inseminação artificial e estuprava as pacientes, engravidava elas, e muitos são filhos dele mesmo. Qual é o nome dele mesmo? É um que tem o nome turco, árabe, alguma coisa assim? É o que foi para o Paraguai, né? Isso, esse. Eu não lembro não, o nome dele. Abdel Nassim. Abdel Nassim, né? Quer dizer, ali você tem um perverso que talvez os seus filhos e a sua esposa digam assim, não, ele é um excelente pai de família. Sim, né? Mas por que ele pode ser um excelente pai de família? Porque essas pessoas que estão na família dele estão simplesmente fazendo aquilo que ele deseja fazer, percebe? É um processo em que ele consegue adequar no ato da perversão dele o seu sadismo, e aí lembrando, esse sadismo é um masoquismo. A grande questão é que, como ele não consegue acessar a memória do masoquismo real, ele vivencia ela sempre como sadismo, e ela, a pulsão de morte, vai fazendo ela se repetir. Adriana, pode falar. Orlando, a gente tem escutado muito falar sobre narcisismo. Uhum. Seria também uma perversão? Ou seriam conceitos diferentes? Então, quando você olha para esses termos, principalmente ligados à psiquiatria e à psicologia, eles colocam muito como pessoas narcisistas como idênticas a psicopatas, ou pessoas que dão conta de fazer mal. Para a psicanálise não tem sentido isso. Por quê? Porque todos nós somos narcisistas. Então, Freud vai teorizar que o nosso ego é construído por meio do narcisismo. Ele vai dizer assim que existe o narcisismo primário e o secundário. Agora, o que acontece nessa dinâmica da psicanálise? Quando um neurótico adoece, psicicamente ele recua. É um processo de regressão. E na regressão, se o narcisismo me construiu daqui para 5, 6 anos de idade, né? Do 0 aos 5, 6 anos, então eu tenho o narcisismo, eu tenho uma fase anobjetal, depois eu tenho o narcisismo primário, que caminha em torno de 3 meses, até aproximadamente 3 anos, depois eu tenho narcisismo secundário, que começa com 3 anos até 5, 6 anos de idade, então eu tenho essa formação, o narcisismo secundário é o responsável exatamente pela formação do meu superego. Então Freud vai chamar isso lá no texto sobre introdução ao narcisismo, ele vai dizer assim que o narcisismo primário constrói o meu ego ideal, o olhar especular, o que se espera de mim, e o meu narcisismo secundário vai construir o meu ideal de ego, aquilo que eu devo ser, então é o olhar do outro, né? Então eu tenho o campo do simbólico. Então quando eu adoeço, eu começo a regredir. E ao regredir, eu posso chegar a um ponto de fixação da minha personalidade. E esse ponto de fixação pode ser num ponto onde o outro não está construído. Então eu serei narcisista. Então é nesse sentido que as pessoas que adoecem se tornam egocêntricas, se fecham, só estão pensando num próprio problema. Por exemplo, vamos pensar num suicida, pessoa que se mata, num adoecimento psíquico vinculado à depressão.
Então a gente diz assim, nossa, mas essa pessoa não pensou no pai, na mãe, quando deu um tiro na cabeça, quando pulou da ponte, quando cortou o pulso? Não, não pensou. Por quê? Porque a figura do outro estava deixando de ser construída. Então ela estava entrando numa perspectiva narcísica, onde ela se torna incapaz de amar. Ela não se torna má, mas ela não consegue ver o outro. Então, ela não, quando você fala assim, olha, você vai se matar, e seu pai, o que ele vai pensar? Sua mãe, ela vai perder a vida. Ela não consegue ver isso, porque ela está narcisista, só olhando para ela, para o umbigo dela, para a dor dela. E por que ela está fazendo isso? Ela está doente e está regredindo. Isso na estrutura neurótica. Então, os neuróticos, quando adoecem, o narcisismo deles acontece assim. Os perversos não surge o narcisismo secundário. Então, os perversos estão para sempre congelados num narcisismo primário extremamente infantilizado. Então, assim, no momento em que há aquela fixação, aquele ponto de ancoramento acontece na história do perverso, quanto mais precoce, mais a perversão dele anula a existência de um outro. Então, por exemplo, o perverso não construiu narcisismo secundário. Então, por isso que não é errado dizer que o perverso é narcisista, mas ele é um narcisista primário. Então, só existe no mundo ele, porque todo mundo é construído por ele. É diferente do neurótico. O neurótico, quando está narcisista, ele se esvazia. Por exemplo, o neurótico narcisista, que seja não obsessivo, que é o que eu mencionei da depressão, mas que seja histérico, ele está muito preocupado em como vão vê-lo. Então vamos pensar na academia, o cara está lá, malhando, se olhando no espelho, falando, nossa, é um narcisista, ele só está olhando o corpo dele, mas ele não está olhando o corpo dele, ele está olhando o corpo que ele está construindo para os outros. Ele diz assim, será que eu estou bonito? Será que vão me ver forte? Então, ele não está preocupado com ele porque ele está doente. Ele está preocupado com o olho do outro. Isso é o narcisismo primário para o neurótico. Para o perverso não tem o olhar do outro, que é o que a gente vai ver melhor na semana que vem, com o fetichismo. O perverso constrói o olhar do outro. Então, ele não vai para um narcisismo secundário, ele não está nesse lugar. É indisponível, não foi construído na estrutura dele. Então, é por isso que a gente vai, em termos sintomáticos, dizer, é narcisista, só pensa nele. Para o psicanalista não tem muito sentido a frase ser absoluta desse jeito. Toquei mais ou menos numa resposta? Sim, claro. Obrigada, Orlando. Bom, então, aí ele coloca aqui, nessa sequência, ele diz assim, olha, o masturbador masoquista vê que é impotente quando, enfim, tenta o coito com a mulher. Quer dizer, o que acontece? Esse masturbador, essa pessoa que fez essa construção que a gente mencionou agora há pouco, né? Não, tá, os perversos satisfeitos raramente têm motivo para procurar a análise. Então, ele está satisfeito com ele mesmo. Por quê? Porque o outro é uma coisa, é um objeto. Então, mesmo fazendo sexo, ele não faz o sexo com alguém, é com um objeto. Então, se a gente pega aqueles perfis daqueles psicopatas, psicopata, adoeceu, a estrutura dele estourou, ele feriu os limites, ele conseguiu avançar, superar a lei, ele vira um super-homem. Então, nesse padrão da psicopatia dele, aí eu tenho psicopatia. Por quê? Porque ele adoeceu socialmente. Então, ele não é um sujeito, no sentido amplo da palavra, porque ele não tem falta, ele não tem desejo. O inconsciente dele não está proibido para ele. Não é algo reprimido. Então, essa pessoa que está nesse caminho, ele não vai ter problema na relação sexual, porque aquilo com quem ela tem relação sexual é só um objeto dela. Mas, por exemplo, quando vamos pensar em alguns maníacos, né? Quando mata, por exemplo, o caso daquele... Como é que chama, Milena, aquele que a gente mencionou na supervisão, e você até que esclareceu por que ele chorava? Dahmer. O Dahmer, né? Então, por exemplo, quando ele mata uma pessoa, mas a pessoa ainda não morreu, e ele faz sexo com aquela pessoa morrendo, então aquela pessoa não é uma pessoa. Aquela coisa que está morrendo é um objeto de masturbação. Só isso.
Então ele está revivendo uma história dele, é exatamente esse caminho, né? Existe algo do segundo momento, que é algo onde aquela pessoa que está morrendo projeta ele, e aquela pessoa que está matando também é ele se colocando no lugar do pai. É isso que Freud está propondo pensar. E ele diz assim, mas para os 3 grupos mencionados de masoquistas, quer dizer, aqueles anteriores, ele diz assim, pode haver fortes motivos que o levem ao analista. Ele diz assim, quando? Olha, o masturbador masoquista vê que é impotente quando, enfim, tenta o coito com uma mulher. Então, ele está tão fixado no seu masoquismo, a se autoerotizar, que quando ele encontra uma outra pessoa, por ele, olha, ele não é um perverso, mas na perversão dele, ele se atrapalha ao entender que uma outra pessoa entra na história dele. A história é só dele. Então ele se vê impotente, não se excita. Então ele começa a construir um jeito de se masturbar com a outra pessoa. Ele diz assim, e aquele que até então realizou o coito com auxílio de uma ideia, percebem a fantasia? De uma ideia ou um arranjo masoquista. Então ele vai arrumar um jeito de apanhar, de bater, de ser humilhado, né? De ser tratado mal. Então, e aí é o que ele vai dizer assim, normalmente esse homem que procura essa situação procurará uma mulher para humilhá-lo. Ele vai fazer uma inversão, e ele vai explicar daqui a pouco por que é uma mulher. Pode subitamente fazer a descoberta de que essa cômoda aliança fracassou, pois seu órgão genital não mais reage ao estímulo masoquista. Então, aí estamos habituados, de modo confiante, a prometer a recuperação psíquica desses impotentes. Ele vai dizer assim, eles nunca vão sarar. É estrutural. Então, ele está nos apresentando aqui que algumas pessoas são assim. Não tem conserto. Elas vivem desse jeito. Então ele diz assim, deveremos ser mais reservados nesse prognóstico, enquanto não conhecermos a dinâmica desse distúrbio. Temos uma surpresa desagradável quando a análise nos revela, como causa da impotência puramente psíquica, uma atitude masoquista peculiar, talvez há muito tempo arraigada. Ele diz assim, isso é uma construção infantil, que não se resolve agora. Então, nesses homens masoquistas, lembra, hoje ele não está. Capítulo 6 ele está discutindo homens e nós mulheres. Depois ele compara de novo. Nesses homens masoquistas, descobrimos algo que nos solicita não levar adiante no momento a analogia com a mulher, mas a julgar independente a situação. Pois se verifica que eles, aí eu separei aqui, primeiro, nas fantasias masoquistas e nos arranjos para concretizá-las, tomam invariavelmente o papel de mulher. Eles tomam o papel de mulher. Eu me lembro de um estudo que teve em Brasília sobre travestismos. O que numa pesquisa com travestis, o que se descobriu? Descobriu que uma das tristezas que eles tinham é que eles, se tornando garotos, pessoas, faziam um programa, e esses travestis, ao entrarem no motel, com um homem que os levava para esse motel, pagava por esse serviço, esse homem assumia o papel passivo, pegava a roupa feminina do travesti, vestia essa roupa, e o travesti, que agora carregava um pouco dessa identidade feminina, tinha que se comportar como homem e não como mulher. Entenderam? Quer dizer, na fantasia de quem procurava o travesti, ele procurava uma mulher que agisse como homem. E eles, então, assumiam um papel feminino. Entenderam a loucura que se passa dentro dessas pessoas? Loucura. Agora, eu quero que vocês façam um caminho um pouquinho mais complicado, que é o caminho do psicanalista. Entenderam a angústia que essas pessoas passam? Elas não podem contar para os outros e nem para elas mesmas as fantasias que estão dentro dela. Então, elas transformam isso em fetiches, fantasias, estímulos, para que tenham, assim, algum tipo de ereção num ato sexual. Quer dizer, o ato sexual em si não excita. Ele precisará dos adicionais, das brincadeiras. Quer dizer, uma coisa é a pessoa fazer jogo sexual como parte excitante, como incrementar. Outra coisa é aquela pessoa que só dá conta com esses jogos. E é isso que ele está mencionando. Então, isso é facilmente demonstrável em pormenores das fantasias
mas muitos pacientes também sabem disso e o expressam como uma certeza subjetiva. Não faz diferença quando uma roupagem lúdica da cena masoquista se atém à ficção de um menino, pajem ou aprendiz malcriado que deve ser punido. Então, na fantasia, esses homens masoquistas, numa brincadeira sexual, eles são o quê? Eles apanham, eles são criança, o parceiro então é chamado de papai, de pai, que vai castigá-lo, vai bater no bumbum dele, e aí eles apanham, e aí todo esse caminho masoquista é um caminho de sofrimento, porque eles estão tentando elaborar algo que foi fixado na infância. E aí Freud vai pesquisando, que fixação é essa? Qual é a fantasia que você está tentando resolver? Estão acompanhando até aqui? Querem fazer alguma observação ou avanço mais? Vamos lá? Então, mas as pessoas que castigam são sempre mulheres. Nas fantasias e nos arranjos. Isso é algo desconcertante, Freud diz. Queremos saber também se o masoquismo da fantasia infantil, de surra, já se baseia nessa postura feminina. Deixemos, então, os fatos dificilmente explicáveis do masoquismo adulto e voltemos-nos para as fantasias infantis da surra do sexo masculino. Ele está dizendo assim, isso que você está vendo na relação sexual do adulto não tem explicação no adulto. Então vamos voltar lá para a cena fantasística, para aquela cena montada da surra. Diz assim, queremos saber também se o masoquismo da fantasia infantil de surra já se baseia nessa postura feminina. Aqui a análise do mais remoto período da infância nos permite, mais uma vez, fazer uma descoberta surpreendente. A fantasia que tem por conteúdo apanhar da mãe, consciente, lembra? Uma fantasia em 3 momentos. O primeiro consciente, o segundo inconsciente, o terceiro consciente. O primeiro consciente, uma criança espancada. O terceiro consciente, crianças são espancadas. O que está inconsciente, reprimido, alguém bate em mim. Meu pai bate em mim. Isso é o que está reprimido. Ele diz assim, a fantasia que tem por conteúdo apanhar da mãe consciente ou não, ou capaz de chegar à consciência, não é primária. Ela tem um estágio preliminar que é sempre inconsciente e tem um conteúdo seguinte. Aí ele traz a proposta, ele diz, apanho do meu pai. Esse estágio prévio corresponde realmente, portanto, à segunda fase da fantasia da menina. Quer dizer, esse homem que se fantasia de mulher e pede que uma mulher bata nele na fantasia. Ele diz assim, essa fantasia é uma inversão da cena eu apanho do meu pai. Quer dizer assim, a notória fantasia consciente, apanho da minha mãe, acha-se no lugar da terceira fase da menina, a qual, como se disse, meninos desconhecidos são um objeto que apanham. Não pude demonstrar no menino um estágio preliminar da natureza sádica, comparável à primeira fase da menina, mas agora não vou rejeitá-lo definitivamente, pois bem, vejo a possibilidade de tipos mais complicados. Aqui eu vejo, Freud vê o sadismo como a figura do gozo. O sadismo, essa situação de eu faço o outro sofrer, como uma situação onde eu gozo com o gozo do outro, que é a mesma figura do xiste e das piadas. Quer dizer, eu vejo o outro dar risada, eu roubo a risada do outro para mim, e por isso eu acho engraçado de novo. Então, aqui, quando eu vejo o outro gozando, eu gozo com o gozo do outro. Então, eu permito que o outro me bata, para que no prazer que o outro tem sobre mim, eu viva o prazer dele. Entenderam? Ele repete a cena para viver isso. Parece loucura? Porque é fantasiosa. Aí diz assim, ser amado no sentido genital de forma rebaixada pela regressão. Por que é uma regressão? Vamos pensar. Na minha psicossexualidade, fase oral, anal, fálica. No momento em que o falo, o genital, entra como foco, nesse momento eu faço uma regressão. Qual é a fase que está anterior?
a fase sádico anal, ou sadomasoquista. Então, nessa fase anterior, eu recuo uma fase e eu vivencio a minha genitalidade numa fase anterior a ela. Então, ser golpeado na fantasia masculina, como a chamarei, de forma breve, esperando não ser mal entendido, é igualmente ser amado, no sentido genital, de forma rebaixada pela regressão. Querem isso na cultura popular? Lembra de um funk, um tapinha não dói, só um tapinha? A cena de dar tapa nas nádegas é cena erótica. Então, assim, não é uma fantasia de Freud, não é algo da época vitoriana, é algo atual, né? Pega um filme pornô, você vai ver uma cena onde o bater em alguém é prazeroso. Eu me lembro de 2 alunos meus, eu dava aula no supletivo em Brasília, e eles contavam com muita alegria, num dia assim para a turma dos colegas dele, eles contavam que eles tinham pago uma prostituta, foram para o motel e começaram a bater na prostituta. E eles contavam com prazer. Não, a gente deu uns tapas nela, te machucou. Aí ela foi ficando brava. Aí quando eu vi agora, vocês viram aqueles jogadores de futebol que pegaram uma garota, bateram nela, aí vários foram para o quarto, ela foi estuprada, viram? Acompanharam um pouquinho desse quadro atual, agora, mês passado? Eu não sei qual time de futebol foi. Eu vi. Viram? Eu não lembro. Vocês lembram qual time que foi? Aí é pedir demais, né? Não, foi um time de futebol, e tem a filmagem, quer dizer, essa fixação sobre o bater é uma fixação infantil, é perversa. E, sendo perversa, me remete a quê? A uma sexualidade infantil. Então, esse ato que o homem tem de bater, na fantasia, é o ato de apanhar. De quem? Do pai. É isso que ele está dizendo. Então, existe ali uma perversão. E a perversão é sadomasoquista. E aí é construído aqui o que eu chamo de equação. Lacan vai chamar de metáfora. Eu acho mais gostoso chamar de equação. Olha que legal, é? Eu acho mais gostoso do que o que Lacan chama de metáfora, chama de equação. Convencido só um pouquinho, né? Não, eu estou brincando. Porque na equação eu coloco uma fórmula. Lacan fazia isso também, né? Lacan tinha os seus ajudantes matemáticos que construíam a teoria dele, e quando ele fazia teoremas ali, o objetivo dele é, mais ou menos assim, quando perguntaram assim, Lacan, por que você não escreve para ser compreendido? Ele fala assim, eu não escrevo para ser compreendido, eu escrevo para ser lido. Ele queria dizer assim que as teorias precisam ser colocadas de tal forma que eu não preciso interpretá-las. Eu olho e isso só acontece na matemática, que fica bem absoluto. Aqui o neurótico ou o perverso faz uma equação, que é mais ou menos assim: apanhar é igual a ser amado. Então, nessa construção que é feita na infância, né? Vocês querem ver isso na Bíblia? Sempre eu menciono um textinho bíblico, né? Porque acaba vindo na mente quando... Todas as vezes que a gente vai falar que Deus está castigando, a gente acaba trazendo, né, o Jamil está aí para não deixar eu mentir, que Deus só castiga aqueles que são filhos dele. Deus só castiga porque são filhos dele. Então, qual é a forma de Deus demonstrar que nos ama na questão religiosa? Nos castigar. Eu, pois, castigo a todo aquele que ama. Eu agora não queria me lembrar do versículo. Acho que tem Apocalipse isso, não tenho certeza. Depois o Jamil explora lá e acha para a gente esse versículo, Jamil, se você puder, por favor. Então, assim, e acho que é uma das cartas que é escrita ali de Apocalipse, e ele fala assim, ele vai falar que ele castiga aqueles que ama. O que Freud está dizendo é isso. Nós montamos a equação, apanhar é igual a amar. Então, agora, ao apanhar, eu sinto que sou amado. Essa é a equação. Olha, a inconsciente fantasia masculina original, portanto, não era eu apanho do meu pai, como provisoriamente formulamos, mas sou amado por meu pai. E como é que isso foi montado como imagem? Como é que eu montei como imagem que o meu pai me ama? Batendo em mim. Ela foi transformada pelos processos conhecidos na fantasia consciente, que diz: eu apanho da minha mãe. Sou amado pelo meu pai, passou a ser igual, eu apanho da minha mãe.
Página 240, ele diz assim: a fantasia de surra do menino é, então, desde o início, passiva, derivada realmente da atitude feminina em relação ao pai. Então, o menino pré-edipiano, lembra, a gente está falando de uma estrutura que se forma antes do Édipo, porque no Édipo o pai é invalidado. Quem passa pelo Édipo, pode passar sendo neurótico ou psicótico. Se não aceita, não tolera o Édipo, aí a estrutura inscrita é uma perversão. Então, assim, nesse momento, o menino assume uma postura feminina diante do pai. Então, olha, tanto como a feminina da garota, ela corresponde ao complexo de Édipo, mas o paralelismo que esperávamos entre a outra deve ser abandonado em prol de um traço comum diverso. Aí ele 2 pontos. Em ambos os casos, a fantasia de surra deriva da ligação incestuosa com o pai. A exposição de outras similares e diferenças entre a fantasia de surra dos 2 sexos contribuirá para a maior clareza da questão. Aí eu listei aqui 4 itenzinhos. Na menina, a fantasia masoquista inconsciente vem da atitude edípica do pai. No menino, da atitude inversa, que toma o pai como objeto de amor. Na menina, a fantasia tem um estágio preliminar à primeira fase, na qual a surra aparece com significado indiferente e toca a uma pessoa enciumada e odiada. Ambas as coisas estão ausentes no menino, mas tal diferença poderia ser eliminada numa observação mais feliz. Aí ele diz assim, na transição para a fantasia, consciente que substitui a anterior, a menina retém a pessoa do pai, e com isso o sexo da pessoa que bate. Deixa eu explicar. Na fantasia da criança, da menina, lembra? Um homem bate numa criança. Quem bate numa criança? Alguém bate numa criança? O pai. Na segunda cena, a criança sou eu. Então, meu pai bate em mim. Então, ele diz assim, na fantasia da menina, da criança, o que ela vai fazer? Ela preserva o pai, então ele diz assim, retém a pessoa do pai, e com isso o sexo da pessoa que bate, mas muda a pessoa que apanha. Então, ao invés da menina falar assim, um homem bate numa menina, ela inverte a menina para menino. Então, é uma forma dela lidar fantasiosamente, fazendo inversão. Mantém a figura do pai e substitui a menina por um menino. Então, essa cena fantasiosa vem sem que o superego aponte algum problema. Então, ela pode ter essa fantasia. Um homem bate num menino, e então ela pode se identificar na fantasia. Agora, olha só, o menino, pelo contrário, muda a pessoa do sexo. Ele altera a figura, porque é intolerável imaginar que ele quer que o pai bata nele. Então, ele inverte o sexo, então uma mulher bate nele, e aí, automaticamente, ele também pode manter a identidade dele como menino. Uma mulher bate no menino. Então, diz assim, na fantasia, muda a pessoa do sexo daquele que bate, ao substituir o pai pela mãe, e mantém a sua própria pessoa. Então, ele pode apanhar de uma mulher, mas essa mulher, naquele caso, representa o homem. Isso no mundo fantasístico, no mundo perverso, no mundo do faz de conta sensual, é aqueles momentos em que a mulher, em que na fantasia, o homem permite que a mulher seja homem, seja masculina, bata nele. Alguns dos seus brinquedos sexuais até permitem que a mulher lhes penetre. Tem a figura do fio terra, da penetração feita por uma mulher, onde na fantasia do masculino não há uma figura de homossexualidade. Por quê? Porque é uma mulher que está fazendo isso. Não há uma figura porque isso foi fantasiado, mas toda a figura é de homossexualidade. Voltamos àquele padrão de que, antes da construção edipiana, a sexualidade está ainda uma massa completa, total, e ela está em construção. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês? Até a Tereza, parabéns, Tereza, que foi a única que arriscou, perguntou. O restante, todo mundo ficou quietinho. Fizeram igual os nossos deputados hoje, assim, tudo quietinho, ninguém abre a boca com medo de ser preso pelo STF, né? Então, todo mundo falou, não vou arriscar.
Ah, não foi na supervisão, né, Tereza? Não foi nesse grupo. Quem não está na supervisão não viu, né? E aí, na verdade, a sexualidade inicial do menino pré-edipiano, ela é toda una. Ela não há uma sexualidade, é uma construção. Então, nós não temos. O menino é todo o menino e a menina é todo um órgão sexual que se constrói no corpo todo. Isso só vai ser definido depois. Então, quando alguém fala assim, todo mundo é homo, todo mundo é hétero. Não. Vai ter um momento em que todos serão homo, que é no período pós-edipiano, no período da latência. No período anterior, não tem essa construção. O que existe é todo mundo é perverso. Está compreendido? Essa é uma frase polêmica, isso que eu estou trazendo para vocês. Para a psicanálise, não, é bem tranquilo. Então, é polêmica se você tem essas construções sociais, sociológicas, que vêm de forma diferente tudo isso. Então, ele diz aqui, na menina, a situação originalmente masoquista, passiva, é transformada por meio da repressão numa situação sádica, cujo prazer sexual é obscurecido. No menino, ela continua masoquista e conserva, devido à diferença de sexo entre as pessoas, que bate e que apanha maior semelhança com a fantasia original do sentido genital. Então, a fantasia da menina perde o sentido genital e a do menino continua sendo genital. Por que precisa perder na menina o sentido genital? Porque só perdendo o sentido genital é que a menina se constrói feminina. E o menino só se constrói, só permanece menino se ele firmar o seu sentido genital. Olha, por meio da repressão e remodelação da fantasia inconsciente, o menino evita a homossexualidade. Porque se ele não fizer o caminho de transformar o pai na mãe, na fantasia dele, então ele terá que enfrentar a noção de que ele é a mãe e ele é castrado. E ele não quer enfrentar isso. Então, a coisa notável, em sua posterior fantasia consciente, é que tem por conteúdo uma atitude feminina sem escolha homossexual de objeto. Entenderam o que é a fantasia do masoquista? Ele aceita ser subordinado sem que isso implique homossexualidade. O podólatra, um homem apaixonado pelo pé, o pé é um elemento masculino na fantasia. Né? A busca da Cinderela, a busca do príncipe da Cinderela é por um pé que encaixe no sapato. Existe o falo que encaixa no sapato. Né? É um símbolo colocado ao contrário, enquanto o sapato ele traz a conotação do que é encaixado, então o órgão sexual feminino. O pé é, nesse sentido, o órgão sexual masculino. Agora, um homem podólatra pode buscar numa mulher seu pé, sem a culpa, o medo de que ele está buscando numa mulher um pênis. Entenderam a construção? E aí, então, nós vemos a construção da perversão. Por isso que ela é toda fantasiosa. Já a menina, pelo mesmo processo, escapa às exigências da vida amorosa, em geral, fantasia ser homem, sem tornar-se masculinamente ativa e apenas preserva como espectadora o ato que substitui o ato sexual. Então, na fantasia dessa imagem, ele colocou, batem numa criança, ela assume o menino, ser o menino, que está apanhando do pai. Então está tranquilo, ela assume a masculinidade sem que isso implique uma homossexualidade também. Então é lícito supor que com a repressão da fantasia inconsciente original não há grandes mudanças. Tudo o que para a consciência foi reprimido é substituído por uma outra coisa, e substituído por outra coisa, é mantido no inconsciente e permanece capaz de atuação. Vou ler essa parte aqui, porque é exatamente aquele ponto que eu coloquei para vocês. O que está inconsciente é o que me diz o que eu vou ser. O que está inconsciente é o que move o meu desejo. Ele diz assim, tudo o que para a consciência foi reprimido, o que é que foi reprimido para a consciência? Meus desejos idílicos. Ele está falando aqui não é do recalcamento, é da minha repressão que constrói uma estrutura neurótica. Então, na construção do neurótico,
Agora eu tenho o sadomasoquismo apenas como forma, uma forma perversa de lidar com a minha sexualidade. Mas se isso não acontecer, a perversão será a minha própria estrutura. Então, assim, tudo que para a consciência foi reprimido e substituído por outra coisa é mantido no inconsciente e permanece capaz de atuação. Então, eu vou vivenciar os meus desejos sadomasoquista na minha vida neurótica simbólica. Porém, inverto essa frase. Se eu não tenho a repressão, então eu viverei o sadomasoquismo como a minha própria vida, na qual eu mandarei nela. Não sucede o mesmo com o objeto, mesmo com o efeito da regressão ao estágio anterior da organização sexual, né? E aí ele vai deixar muito claro aqui que o sadomasoquismo, ele é construído como uma saída, é uma fantasia de tudo isso, uma saída. Ele diz assim, o menino que quis escapar à escolha homossexual de objeto, observa bem, o menino tenta escapar de uma escolha homossexual. Mas por que ele tenta escapar? Porque é o único jeito dele ser masculino. Orlando, mas isso aí não traz um problema com a homossexualidade, colocando como se o homossexual... Não. Todos os meninos, mesmo aqueles que se estruturarem homossexuais, na sua escolha de objeto, vai ser um outro momento. Mesmo eles lutarão contra a escolha homossexual de objeto. E não mudou seu sexo. Sentem-se como mulher em suas fantasias conscientes e dota de atributo a característica masculina às mulheres que neles batem. Eu tinha um paciente que ele foi pego pela esposa vendo fotos eróticas, mulheres nuas e se masturbando. Então imagina a situação constrangedora. Uma família muito moral, muito religiosa, de repente ela pega esse flagrante do marido se masturbando, vendo mulheres nuas, para não haver um divórcio a partir desse elemento, ele é obrigado a dizer assim, não, deve ter um problema na minha infância. Assista um filme, inclusive essa é uma tarefa que eu passei para quando a gente trabalhou o tema sexuação, Far From Heaven. Alguém assistiu esse filme? Far From Heaven, distante do paraíso, distante do céu. Gente, vocês precisam assistir esse filme. O filme é maravilhoso, né? Muito, muito bom, é chocante. É a história de um professor, acho que ele é um professor universitário, ele é que tem uma esposa linda, filhos, sabe a família margarina americana? E, de repente, um dia ele avisa para a esposa que ele vai fazer serão, ele vai ficar até mais tarde. A esposa, pensando no marido, nossa, tadinho, tá lá, com fome, vou levar uma comida. Não tinha iFood na época, né? Hoje em dia, ela ia pedir pelo iFood a comida, não ia acontecer essa cena. Não tinha iFood, ela faz uma marmitinha para ele e vai levar para o trabalho. Quando chega no trabalho, encontra ele atracado com outro homem. Então a cena é assim, tenta imaginar o quadro. Ela está entrando, quando ela entra na sala dele, um outro homem sai correndo, colocando a roupa, e o marido não tem como correr, né? O homem correu, ele fica naquela cena, põe a roupa, ninguém fala nada, os dois voltam para casa, mudos. No dia seguinte, ele diz assim, ele se levanta e fala assim, vou para o médico. Então, o que ele está dizendo? Estou doente. Quando ele vai para o médico, é porque naquela época se tratava a homossexualidade como um homossexualismo, né? Tratava-se como uma doença. Aí tem todo o enredo do filme, vale a pena vocês assistirem esse filme, né, da história. O que tá sendo colocado aqui é situações em que a saída, que eu estava falando, aí, esse meu paciente, é que eu pensei que eu estava voltando, esse meu paciente, o que ele faz? Quando ele passa por essa cena, ele chega para a esposa e fala assim, eu acho que eu sei qual é o meu problema. Ele precisa justificar. Isso discutindo, foi procurar conselheiro, terapia. Ele chega para a esposa e fala assim, eu já sei o que é. É porque eu tenho um problema da minha infância em que eu tenho uma crise, um medo de ter desejos homossexuais. Aí a esposa, como assim? Aí ele recorda uma cena em que ele, criança, usou a calcinha da mãe, colocou a calcinha da mãe e colocou o sutiã da mãe e olhou no espelho e se masturbou. Então ele identificou essa cena
como se fosse um desejo homossexual. Ele diz assim, então eu estou vendo fotos eróticas com mulheres, porque eu estou tentando fugir dessa imagem do passado, estou reforçando minha masculinidade. É curioso, porque ele achou essa saída desse jeito, e não tem nada a ver. Toda criança, todo menino, de alguma forma, faz uma busca do lado feminino, só que isso fica recalcado. É isso que Freud está dizendo. O menino, inicialmente, se vê como no lugar da mãe, em busca do pai, só que isso é insuportável. Então, o que ele faz? Ele faz um papel de transferência, ele muda a fantasia dele, mas a fantasia, que é masoquista, é de que o pai bata nele, de que o pai o possua. No outro texto, Freud vai dizer assim que existe uma fantasia infantil dos 2 anos de idade que o menino deseja, de alguma forma, ser penetrado pelo pai. O Násio, no livro dele, coloca isso com muita clareza. Milena, você lembra um gráfico que você mandou uma vez para uma turma? Que era o gráfico que o Násio constrói do Édipo, e aí tem as fases, e ele traz exatamente esse momento? Você lembra desse quadro? Você até mandou para mim a foto desse quadro. Do livro do Naso, aquele livrinho roxinho do Édipo. Isso. Se você depois puder localizar e mandar para o grupo, acho que vai ser bem interessante. Tá, Ou se você localizar... Hã? Qual gráfico? Esse gráfico que mostra essa fase do menino tendo desejo de que o pai o penetre. Tá, eu vou pegar no livro. Isso aí, você só bate uma fotozinha para a gente, vai ser interessante. Então, Uhum. a menina que até... Obrigado, Milena. A menina que até abandonou o seu sexo e no todo efetuou um trabalho de repressão mais radical, não se livra do pai, não ousa ela mesmo bater, e como se tornou ela mesma um garoto, na fantasia, faz com que, sobretudo, garotos apanhem. Então, ela constrói o feminino dela sem nenhum problema de se ver na cena, porque ela inverte a cena. Então, ele diz assim, cada indivíduo, em cada indivíduo, a luta entre os caracteres sexuais é o motivo da repressão. O sexo mais fortemente desenvolvido, predominantemente na pessoa, teria reprimido e posto no inconsciente a representação psíquica do sexo subjugado. Aqui ele traz um conceito interessante, que ele vai dizer assim, o menino precisa expulsar de si seu desejo de ser mulher. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar seu feminino em si e, automaticamente, numa projeção, ele vai achar na mulher. E a menina vai rejeitar o masculino em si e, automaticamente, ao rejeitar todo o masculino, vai localizar o seu objeto de desejo. Bom, Jung não fala tão distante disso. Jung vai falar da persona, ele vai falar do masculino e do feminino, ele vai falar do ânimos e ânima, ele vai dizer que todo homem tem um feminino e toda mulher tem um masculino, e que ele não é colocado como uma persona, ele é como uma sombra, isso na linguagem arquetípica de Jung, e por ser uma sombra, quanto mais ele nega a sombra, mais ele a encontra nas outras pessoas. Então, quanto mais um homem nega o seu feminino, mais ele busca o feminino no outro, localiza no outro, e vice-versa. A questão é que Jung, na teoria junguiana, isso vai para outros caminhos. O que Freud está colocando é que é aquilo que Lacan condensou assim, amo-te em ti mais do que tu. É essa frase aqui do Freud que me dá base para eu compreender que não existe a homossexualidade. Mas como não existe a homossexualidade? Não, porque quando um homem com outro homem, numa relação, num relacionamento, ele busca no outro homem a mulher que ele recusa em si. Do contrário, eu só tenho um ato perverso, onde um homem, estou falando das homossexualidades masculinas, tá, gente? Onde um homem com outro homem coisifica aquele homem como apenas um objeto dele. Do jeito que ele poderia ter comprado uma boneca, um objeto para se masturbar, fazer um processo de autoerotismo, agora ele tem um outro parceiro para fazer esse caminho. Então, dos dois, ou eu tenho um homem com outro homem, onde eles não formam um casal, e não formando um casal, não há um relacionamento, então o ato é perverso, todo ato sexual é perverso,
que não seja para concepção, então ele é um ato perverso, infantil, onde o outro não é visto como um objeto de desejo, mas o outro é visto como uma parte de mim mesmo. Eu mesmo me vejo no outro. Então teremos esses casais homossexuais, onde um é parecido com o outro. Um tem barba, outro também tem barba, um anda com um short branco, outro também quer pôr um short branco, um corta o cabelo curtinho, outro também quer, outro, um deixa crescer, outro também. São gêmeos, irmãos. Vocês vão encontrar muito disso. Ou vocês vão ter aquele que se diz homossexual, mas um homem procura no outro aquilo que ele recusa em si. Então, se ele recusa o feminino, ele encontrará no outro o feminino. E o outro, se recusa em si o masculino, encontrará no outro. Nesse sentido, onde é que está a homossexualidade? Claro que sociologicamente falando, socialmente falando, culturalmente falando, nós temos a figura da homossexualidade. Não é essa a invalidação, mas na metáfora do desejo, isso não existe. Isso não existe. Consegue entender? Eu vou ler o texto para vocês entenderem isso que eu acabei de falar, que está nesse texto. Afirma que em cada indivíduo, a luta entre os caracteres sexuais é um motivo da repressão. O sexo mais fortemente desenvolvido, predominante na pessoa, mais desenvolvido, predominante na pessoa. Então, um homem que predominantemente se vê como masculino, teria reprimido e posto no inconsciente a representação psíquica do sexo subjugado. Ele teve que negar o desejo feminino dele. Então, ele subjugou, ficou recalcado. Recalcado não, ficou reprimido mesmo. Mas o reprimido volta como uma expressão, não é o retorno do recalcamento, mas é o reprimido que cria o meu desejo. De modo que o núcleo, aí vem, de modo que o núcleo do inconsciente, qual que é o núcleo do meu inconsciente? O reprimido. Seria, em cada indivíduo, o que nele há do sexo oposto. Então, significa que o homem, ao se aproximar do ato sexual, ele tem desejos de mulher. Querem ver isso na teoria psicanalítica? Quando ele analisa o caso do Schreber, o desejo do Schreber, essa é a frase do Schreber, como deve ser bom ser penetrado como uma mulher. Esse é o desejo que Schreber traz. Quer dizer, a fantasia de Schreber, que é um homem hétero, que não pode suportar seus desejos homossexuais, ele diz assim, como deve ser bom ser penetrado como uma mulher. Ele carrega a fantasia inconsciente de ser uma mulher. Os homens não podem admitir isso conscientemente, por quê? Porque está reprimido. Quando foi reprimido? Antes dos 3 anos de idade. Até onde ele vai, porém, gostaria de usá-lo para o exame de suas teorias, que, opostas uma à outra, tratam da relação entre a repressão e o caráter sexual. E cada qual, à sua maneira, apresentam essa relação como muito íntima. Adianto que sempre considerei as duas inadequadas. Aí ele vai apresentar 2 teorias. Ele vai dizer, nenhuma das duas são muito boas. Que primeiro a teoria biológica, que os homens são homens porque nasceram com pênis, e as mulheres são mulheres porque nasceram com vagina. Ele vai dizer assim, essa é uma teoria. Ele vai dizer, isso, que é a determinação biológica como métrica, isso só pode ter significado palpável se admitirmos que o sexo de um indivíduo seja determinado pelo desenvolvimento de seus genitais. De outra maneira, o sexo mais forte de alguém é algo incerto. Porque fala assim, ok, Freud, a sua teoria, vamos supor que então, de fato, o sexo mais forte subjuga o outro, mulher tem os dois, então ele subjuga, na fantasia, então ele subjuga. Né? Mas o que é o sexo dele? É o sexo biológico ou é o sexo que ele vai chamar de sociológico? E ele diz assim, olha, no homem, o que é reprimido e inconsciente remonta a impulsos instintuais femininos, e na mulher o contrário. Ele vai dizer assim, existe uma discussão que ele vai chamar de determinação sociológica como métrica. A segunda teoria, de origem mais recente, coincide com a primeira no fato de novamente ver a luta dos 2 sexos como decisiva para a repressão. No restante, se acha em oposição a ela. Não pede sustentação biológica, mas sociológica. Essa teoria ele vai chamar do protesto masculino, que foi defendida por Adler. Todo indivíduo se opõe
a permanecer na linha feminina. Ele vai dizer assim, todo mundo tem um momento da linha feminina. O que é a linha feminina? Pense no Édipo. No Édipo, o menino e a menina estão diante da possibilidade da castração. A menina vê a castração acontecendo. Por quê? Porque ela descobre que o feminino não tem pênis. Então ela é castrada, ela perdeu. E aí tem um detalhe, se ela tinha e perdeu, ela fez besteira. Ela deve ter feito alguma coisa errada, porque ela foi punida. Porque ela vai olhar que todas as mulheres foram castigadas. Elas fizeram alguma coisa. Então ela vai carregar uma culpa da qual ela não tem. É fantasia. Esse é o feminino. E o menino? O menino tem e vê que tem gente que perdeu. Então o que ele vai fazer? Desculpa, gente. Essa é a fantasia do menino, tá? O menino vê as meninas, vê que existem seres que não têm o pênis, e então eles devem ter feito alguma coisa errada e por isso perderam. A menina não, a menina só se decepciona, e aí ela precisa desistir de ser masculino, e aí ela constrói o feminino. A gente já estudou isso. O menino, esse que eu tinha falado agora há pouco é do menino, tá? Inverti a história. Aí o menino vê a cena, fala, nossa, olha, desafiaram, tentaram ser fortes e perderam o pênis. Eu recuo. Então, essa linha feminina faz com que agora o menino faça um protesto masculino. Não vou desafiar. Então, ele recua. E aí Freud vai dizer assim, nenhum dos dois tem muito argumento, ele recusa tudo isso, ele vai dizer que existe uma fantasia, a fantasia original, página 243, a fantasia original, apanho do meu pai, corresponde a uma postura feminina no garoto, e a expressão, portanto, da parte da sua disposição que pertence ao sexo oposto. Se ela sucumbe à repressão, a primeira teoria parece estar correta, pois estabeleceu a regra de que o que pertence ao sexo oposto equivale ao reprimido. Não, aí ele vai dizer assim, então, das duas teorias, as duas eu não concordo com elas, mas a melhor que nós temos ainda é a primeira. A fantasia original da garota, sou golpeada, isto é, sou amada por meu pai, corresponde certamente com uma atitude feminina, quer dizer, na fantasia feminina, a forma do homem amar a mulher é sendo bruto, batendo nela. Isso é uma fantasia. Ele não está defendendo, porque, tá vendo, Freud defende que a mulher seja subjugada, ele está colocando uma fantasia de crianças, e é isso que vai trazer essa sociedade que vai, na sua fantasia sexual, vai ter essa vivência nos atos de perversão, que são atos infantis. Então ele vai dizer assim, quando uma sociedade, ele não fala isso, eu que estou trazendo o que ele fala, quando uma sociedade está doente, ou está imatura, ela vai carregar esse comportamento. Então, sociedades que castigam a mulher, que os homens impõem seus valores, que machucam a mulher de alguma forma, que têm uma violência contra a mulher, são sociedades imaturas, infantilizadas e perversas. Quem coloca isso? A teoria psicanalítica, que é tão acusada de ser machista. Então, ela diz assim, isso é infantilização. Corresponde, então, certamente com uma atitude feminina, o sexo manifesto, nela predominante, e deveria, então, conforme a teoria, escapar à repressão e não precisaria tornar-se consciente. No fundo, vemos apenas que estes homens que em homens e em mulheres se acha tanto impulsos instintuais masculinos como femininos, que igualmente podem se tornar inconscientes mediante a repressão. Então, ele diz assim, na sexualidade, somos os dois, masculinos e femininos, mas fazemos uma escolha. E nas nossas perversões, podemos fantasiar um outro lado. Isso não nos torna mais feios ou mais bonitos, melhores ou piores. Isso nos mostra pessoas que têm fantasias. Ou seja, a teoria do protesto masculino é inconciliável com os fatos. Ele vai deixar isso mais claro e recusa a teoria do Adler. Fechando, então, lá no finalzinho da 245, ele diz assim, estes últimos instintos sexuais conseguem baldar o intento da repressão em virtude de condições especiais, já várias vezes apontadas, e fazer representar por formações substitutivas perturbadoras. Daí a sexualidade infantil submetida à repressão. Quer dizer, como é perturbador, quer dizer, como é que eu posso aceitar conscientemente que eu tenho desejos femininos? Como é que uma mulher pode aceitar conscientemente que ela tem desejos masculinos? Então, o que isso faz? É reprimido.
Mas, ao ser reprimido, isso movimenta um desejo. E aí as pessoas começam a sofrer, tem que criar fantasia, porque o desejo é visto como um erro. Como é que um homem pode ter desejos de ser mulher? Como é que uma mulher pode ter desejos de ser homem? Então, o que isso começa a acontecer? Ah, é o diabo, é uma tentação. Ou, então, a pessoa assume. E aí entra um grande problema. Quando a pessoa assume, como um processo de maturidade, ela assume porque, de fato, olha, eu assumi que sou gay, assumi que sou hétero, porque assumi, pronto. Isso vem de um processo de maturidade. É diferente de falar assim, ah, se eu tive esse desejo é porque eu devo ser. Isso é imaturo. Então, eu já acompanhei casos de pessoas que sofrem. Freud acompanhou casos de pessoas que queriam se matar porque tinham desejos homossexuais e não aceitavam sua homossexualidade. O Homem dos Lobos, que é o texto anterior a esse, está no mesmo livro, né, ele fala exatamente disso. Aí ele diz assim, espero haver suscitado... daí a sexualização infantil, submetida à repressão, ser a principal força motriz na formação dos sintomas. Como eu recalco isso e não reconheço como meu, eu começo a o quê? Adoecer. Começo a ter problemas. Problemas com a minha sexualidade, uma impotência, um desejo que não pode ser resolvido, ou uma forma de viver, um recalcamento que vai resultar talvez num tipo de trabalho, de esporte, né? E uma sublimação, mas numa estrutura neurótica. Porque o psicótico, o perverso não tem essa estrutura que possa sublimar. E a parte essencial do seu conteúdo, o complexo de Édipo, ser o complexo nuclear da neurose. Se eu não tiver o Édipo, então eu não teria essa neurose, eu não teria essa defesa. Aí ele fecha o capítulo dizendo assim, espero haver suscitado nessa comunicação a expectativa de que as aberrações sexuais, eu tenho uma aula sobre as aberrações, está lá em Ensaio sobre a Sexualidade, não sei se vocês lembram, a gente já estudou isso, as aberrações sexuais. As aberrações sexuais da criança, assim como as do adulto, derivam do mesmo complexo. Vamos trocar esse miúdo? O homem que tem desejos perversos, e todos têm, homem e mulher, todos têm, eles têm como uma criança tem. Então, quando o homem beija uma mulher, como uma mulher beija um homem, quando eles tocam em partes que não são genitais, mas isso desperta o erótico, quando buscam roupas, fantasias, histórias, eles fazem o que uma criança faz, de forma perversa. E aí? Freud liberta ou aprisiona? Percebe como o mundo não é tão preto e branco? É melhor 50 tons de cinza. E eu ainda prefiro que são 16 milhões de cores, né? É a paleta das nossas impressoras. 16 milhões de cores, que vem a partir de 3 cores. Fernando, posso fazer uma pergunta? Claro. Voltando um pouquinho, você falou da sociedade, ver a coisa como machista e tudo mais, não poderia haver um questionamento assim, se as crianças estão se desenvolvendo com essa visão, com essa percepção, isso não é causado pelos adultos, e aí os adultos estão tendo uma atitude que não deveriam, que faz com que as crianças tenham essas percepções, essas sensações, e se construam dessa forma? Para a psicanálise, não. Porque o adulto tem essas perversões porque ele já construiu elas quando criança. Então, o que acontece é o oposto. Esse adulto hoje está se infantilizando demais e abrindo mão da sua maturidade. Então, ao invés dele conseguir sublimar, elaborar as suas perversões, ele está dando vazão, ele está se permitindo ser muito criança. Isso não é ruim necessariamente. Então, as perversões sexuais, se elas vêm com desejo e elas não foram sublimadas, não transformaram-se em outras coisas, elas virão, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que tem fantasia de sadomasoquismo. Existe uma falha necessariamente nisso? Não. Mas se isso começa a comprometer a saúde dela, bom, aí sim. Se isso compromete a qualidade de vida dela, aí sim. Se isso toma conta da sexualidade como um todo,
percebe? É a história do homúnculo. O homúnculo, inclusive, eu estava procurando para uma outra turma, ele está aqui. Vou até replicar para vocês a história do homúnculo. Lembra do homúnculo? Sim. Estou mandando aqui para o grupo de novo o homúnculo, né? E eu queria perguntar uma outra coisa que passou, eu Mas levantei a mão, mas ficou acabou passando. respondido? Ficou adequadamente respondido? Está tranquilo? Preciso pensar, ler de novo o texto, mas entendi. A gente já estava falando daquela hora que você deu o exemplo do tapinha lá. O tapinha não dói e coisa e tal. Uhum. Eu pensei, pode ser uma bobagem, mas eu pensei assim, muitas vezes a gente faz isso com as crianças, desde pequenas, ao fazê-las dormir, dando tapinha no bumbum, Perfeito. relaxando num momento carinhoso, deita junto na cama Uhum. e toma o bumbum assim, batidinha, batidinha. Isso pode influenciar, de alguma maneira, a relação dela do tapa com o amor, com o aconchego? Não, porque é construído como fantasia. Porque essa é a pergunta que ele responde no começo do texto, quando ele fala assim, mas existem pacientes que relatam que isso tudo sem nunca ter apanhado do pai. Então, isso é uma fantasia, que é o toque, que limita, Mas ele que pode intimida. gostar, assim, desenvolver um masoquismo a partir disso, gostar de levar uns tapas. Não, porque isso vai construir a vida. Isso vai ser uma metáfora, vai construir a vida. Agora, vamos dentro da lógica sua, tá? Se a criança estiver enfrentando um problema, um adoecimento, alguma coisa, e o tapa for algo que tenha sentido para ela, talvez ela precise do toque, do limite que ela construiu, que era uma forma de lidar com os problemas. Então, talvez sim. Mas nós temos como controlar isso? Não. Está dentro da fantasia e da dinâmica da história da própria criança. Ele não analisa essa questão de que, então, não deveríamos ter nenhum ato de agressão contra a criança, ou deveríamos ter. Ele diz que é uma fantasia e que independe do ato do adulto, porque é uma fantasia que é construída por uma criança bate. Porque inclusive, ela é construída no inverso. Olha, ela não é construída porque alguém bateu em mim. Ela é construída porque eu tenho raiva de quem entrou no meu lugar e eu quero que ele apanhe. Então, é a minha agressão. Então, eu quero um homem bate numa criança. Inicialmente, a criança não sou eu. A criança é alguém. Então, é a minha agressão. Como secundário, derivado disso, é que eu passo a fazer esse outro caminho. Ok? Obrigada, Hernando. Adriana? Orlando, ai, desculpa se eu tô sendo repetitiva, mas não ficou claro para mim. A criança que apanha realmente, que recebe essa agressão dos pais, como que fica isso na cabeça dessa criança depois que ela cresce? Isso fica como uma fantasia, mesmo ela apanhando na realidade? Necessariamente não. Mas Necessariamente pode não. ficar na fantasia? Aí vem a questão. A fantasia pode ter sentido nessa história? Pode. Por exemplo, o caso da Sabina Spione. Ela vê os irmãos apanhando e a fantasia dela, erótica, faz com que ela tenha orgasmo de ver os irmãos apanhando e depois da possibilidade que ela ia apanhar. Mas Mas aí não a criança o que problema viu, não é dela apanhar, que o problema é a recebeu isso. fantasia. Mas não a criança que viu o outro, a criança que recebeu o tapa. Então, a cena real dela pode ter sentido pleno por conta da fantasia. Mas a gente está falando de uma fantasia que origina-se, que acontece, com 2 anos de idade. A E fantasia aí é não tem construída aos 2 lembrança, anos. né? Não tem Não tem, lembrança. não tem lembrança. Perfeito, não tem, porque ela é reprimida. Entendi. Então, essa fantasia, a história real, se aconteceu ou não, ela está apagada. Ela virou uma fantasia. E como fantasia, ela pode ser um tapa de verdade, pode ser um não olhar. É uma fantasia. É a fantasia de que uma criança é espancada. E aí uma segunda fantasia onde eu sou espancado. É fantasia. Mesmo que eu nunca tenha apanhado ou que eu tenha apanhado muito. Então, a figura do masoquismo,
ela não precisa de uma história específica. Porém, você está tocando num ponto interessante, que é o ponto de que as cenas traumáticas me trarão a fixação? Claro, agora sim. Mas agora nós temos uma figura que me traumatiza e que eu tentarei resolver. Então, eu tenho uma fantasia, e vamos imaginar uma criança que é violentada, com seus 4, 5 anos de idade. A fantasia já está construída. Agora, nessa fantasia, ela se realiza com quem? Com uma violência sexual. Então, é uma cena real, ela é violentada, que junta com a fantasia de que, ao ser violentado, eu sou amado. Ao apanhar, eu sou amado. Percebe? Eu tenho uma cena real e eu tenho a fantasia. Os dois fazem isso. Se eu sou neurótico, essa fantasia ela é recalcada. Agora não é mais reprimida. Ela é recalcada. Então ela fica vindo à tona. É recalcado. É o retorno do recalcamento. Ela fica, vai e volta. E ela cria o quê? Os meus sintomas. Ela cria as minhas dores, os meus atos falhos, volta no sonho. Então é um trauma que eu vou ter que elaborar. Mas se eu não tenho inconsciente, que é a estrutura do perverso, isso constrói uma história que eu tento revivê-la. Aí eu dou a base para o pedófilo, que ao buscar uma criança, é muito interessante, por exemplo, eu trabalhei já com casos de pedofilia, onde o pedófilo não molestava os meninos. Molestava psicologicamente, com certeza. Mas assim, o ato físico ele queria que os meninos molestassem ele. Ele não pedia que os meninos tocassem no pênis dele. Ele queria tocar no pênis dos meninos. Ele era uma criança abusado por aqueles meninos. Entendeu a fantasia acontecendo? Tem um quadro, você lembra do Super-Homem, Christopher Reeves? Ele fez um filme onde ele era um pedófilo. Então você vê aquele cara bonito, 2 metros de altura, era o Super-Homem no papel. De repente ele faz o papel de um pedófilo. Alguém assistiu esse filme? É porque ele é um pedófilo e aí um dia ele consegue levar uma criança para o apartamento dele. E é interessante quando ele desempenha com essa criança um papel de criança, mais criança que ele. Então ele não bate na criança. A agressão sexual está acontecendo porque ele é um adulto. Mas aí ele se comporta como uma criança mais imatura do que aquela criança que ele leva para o apartamento. Então acho que ele leva um menino de 6, 7 anos, ele se comporta como um bebê de 2, 3 anos de idade, e ele tenta reviver essa cena. Como a estrutura dele de perversão não consegue vincular a outra como ser humano que ele possa dar prazer a ele, o processo é de masturbação, coisificação. Entenderam como se insere? Aí entra o que você está colocando, Adriana. Houve uma cena traumática, que pode ter sido um espancamento, pode ter sido, de fato, uma violência, um estupro, um abuso, etc. E agora ele fica tentando resolver. Aí isso responde à sua pergunta. Traz um problema? Sim. A fantasia encontrou uma cena real, ele não é neurótico, então ele não conseguiu recalcar, a cena está à flor da pele, o inconsciente fica vindo. Aí a pulsão de morte faz com que ele reprise. E é por isso que todos os pedófilos, na verdade, todos os perversos, vivem uma sexualidade parada no tempo. E ela é parcial. Enquanto o neurótico vive uma sexualidade real e o incrementa a sexualidade com os fetiches, com as fantasias, com a perversão, com as perversões, ele brinca, o perverso só dá conta da perversão, de mais nada. Só dá conta daquele jeito. Então, por isso, numa situação diferente, ele é impotente. Ele não avançou na construção. Então, ele passou por isso que você mencionou, houve uma agressão, e naquela agressão ele travou ali, parou, e agora todo o ato sexual volta para aquela cena. E aí, só que ele inverte o papel. Né? Então, se ele foi agredido, agora ele agride. Ele inverte o papel. Que é exatamente o quadro da fantasia que Freud nos traz esse texto. Ok? Eu acabei de mandar o texto para você, Batem numa Criança, tá? Eu só não sei se ele é o texto inteiro, Obrigada. ou se ele é só o texto que a gente... Se ele é o livro inteiro, ou se ele é só o texto. Mas acho que ele é só o texto. Tá, obrigada, Osana. Pessoal, mais alguma coisa? Senão a gente encerra aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. E agora eu vou para o cinema.
assistir o Wakanda. É uma criança, né? É uma fixação, é comportamento infanto-juvenil. Vilmar, a gente vai ter que, vou ter que ir para análise para discutir isso, né? Comportamento infanto-juvenil. A molecada, tudo de 16, 15 anos, tá eu lá no meio de todo mundo, cabelo branco. Eu vou com a desculpa que eu vou levar minhas filhas. Mas eu bato uma foto e mando para vocês lá do cinema, tá? Perfeito. Um Boa abração para sessão. todo mundo. Tchau. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Orlando, Orlando, só um minutinho, tá? Tudo bem. Preciso falar um pouquinho com você. Tem que ser bem correndo que eu